Fala, fiote, professor Robson Marques na área, uma sexta-feira à noite, aqui tá friozinho. Como tá aí na sua cidade, no seu lugar, no seu bairro? Como é que tá a temperatura aqui? A temperatura tá agradável, tá boa. E vamos lá porque eu quero trazer com você, encerrar com você hoje uma questão de sintaxe. Estamos conversando aí sobre o calcanhar de Aquiles dos concurseiros e eu sei que os elementos sintáticos ganham disparado aqui nas nossas questões do Instagram. As pessoas, sintaxe, sintaxe. Trabalhando com vocês alguns elementos sintáticos aí, portanto, tá? Pela necessidade, pelo pedido que vocês fizeram, e vamos conversar sobre essa sintaxe aí. Deus me livre, será que eu tô gripando, gente? Não pode não, hein? Tem muita coisa para fazer. Hoje nós falaremos sobre funções sintáticas. Olha, quando nós falamos sobre funções, tá? Sintáticas. Falamos sobre funções sintáticas, tá? Quando a gente falar assim de função, as palavras, os termos ganham funções em relação a outras palavras. Nós temos a composição de termos, composição de palavras, formando orações. Quando essas palavras estão trabalhando juntas, estão reunidas entre si, estas palavras, estes termos, ganham determinadas funções. O que assusta nas funções sintáticas? Os nomes. Existem nomes aqui de funções sintáticas que assustam, né? E aí, pelo nome feio, nós costumamos a pensar que é uma coisa difícil, e não é. Nesta aula eu pretendo desmistificar esta questão que sintaxe, função sintática é algo difícil. Pois, não é pois. Então nós vamos entender aqui algumas funções sintáticas. Teremos acessos a alguns nomes estranhos, tá? Mas iremos progredir. Nós temos que pensar que função sintática, então, seria o papel, tá? É a atuação que cada termo faz o quê? Que cada termo desempenha. Não é isso? Dentro da oração. Aqui, o objetivo nosso é saber identificar, dentro de uma oração, determinados temas, determinados termos, determinadas palavras, que a banca pode marcar e perguntar e querer saber qual função sintática estes termos desempenham dentro da oração. Nós temos aqui três funções sintáticas, tá? Três funções sintáticas. Nós temos aqui os termos que vamos chamar de termos essenciais. Quando eu falo que são termos essenciais, nós estamos falando, logicamente, de termos que não podem faltar na oração. Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Beleza? Eu tenho os termos que chamo de integrantes.
Quando eu falo de termos integrantes, fiote, eu estou falando de termos que integram a oração colaborando para o sentido dela. Eles não são os principais. Os principais, os que não podem faltar, o sujeito e o predicado. Toda oração tem que ter. Toda oração tem que ter o sujeito e o predicado. Termos integrantes são aqueles que não são os principais, não são aqueles badalados, não são os essenciais, mas se não tiver esses termos na oração, haverá um vazio de sentido. Você notará que está faltando algo, claramente. É como se você tirasse o sal da comida todo. É quando você colocasse... Vai. Epa, tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando tempero, tá faltando sal. O que é o importante? É o arroz e o feijão. Mas quando você está comendo e não sentiu o tempero, nada, não foi colocado nem 1 grama de sal. Está faltando alguma coisa. O sal não é o essencial, mas ele é integrante. Quer dizer que estes termos integrantes na oração seria esse sal da comida. Não é o principal, mas se não for posto, fará falta. Quais são os termos integrantes da oração, então? Os complementos, tá? Complemento verbal. Complemento nominal. E o outro chamado agente da passiva. O outro termo da oração nós chamamos de termos acessórios. Olha, a própria palavra já traz para a gente, O que é uma coisa acessória? Um boné, um brinco. São situações que, se você utilizar, agrega, Se você não utilizar, você não perde nada. Exemplo, o brinco é um acessório. Se você colocar, pode combinar com sua bolsa, com seu sapato, com seu escarpão. Você pode colocar um brinco combinando com sua Prado, Louis Vuitton. Mas se você não utilizar o brinco, você não perde a orelha. Você vai continuar tendo a orelha, vai continuar ouvindo do mesmo jeito e tal de coisa. Acessórios da oração são termos que eles podem estar na oração. Mas se não estiverem, não fará falta um chuchu na janta. Ninguém vai falar, não vou jantar, tá faltando um chuchu. Não. Existem termos assim na oração. Quais são esses termos? Nós temos os adjuntos. Adjunto adnominal. Adjunto adverbial. E nós temos também o aposto. É o AA. Adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto, tá? A intenção da aula é passar por cada um desses termos, mas eu já te apresentei esses nomes, Temos assim, como que se dá essas questões assim? Que nomes horríveis. Mas existem nomes, Existem especializações de médicos também que trazem essa situação toda estranha, nefrologista, otorrino, ginecologista, dermatologista, cardiologista. São profissões, São termos assim, otorrino,
laringologista, alguma coisa assim, a língua da gente até atrapalha para falar. Então, sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto são profissões que as palavras podem desempenhar dentro de uma oração, tá? Nós temos, então, fiote, o quê? Que saber reconhecer essas funções. O que pode acontecer? O que pode acontecer, na verdade, é o fato de que é o fato de a banca marcar determinada palavra em uma oração e perguntar qual a função sintática que aquela palavra desempenha dentro da oração, tá? Vamos passar por essas funções? Primeiro, vamos passar pelo sujeito, né? É um termo essencial, não é verdade? Toda oração tem um sujeito, tá? Basicamente, básico, tá? Quem que é o sujeito da oração? Quem que vai ser esse bacana, né? É aquele ou aquilo, bem didático para você, tá? De quem se fala, ou de que ou de quem se fala. Sujeito é todo aquele ou aquilo de quem se fala, sobre quem fala. Então, é sobre o qual é dado alguma informação. Sujeito. Por exemplo, o professor Robson está feliz. Está se falando sobre alguém. Quem é este alguém? O professor Robson. Quem que é o sujeito? O professor Robson. Então, o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala algo. Beleza? Vamos no básico, basicão. Nós temos aqui, olha. O aluno foi aprovado. Opa, eu começo a entender aqui. Foi é o verbo, quem foi aprovado, o aluno. Esta palavra aluno aqui exerce a função de sujeito da oração. Beleza? Até aqui tá ok? Beleza? Então vamos progredindo um pouquinho. Outro termo faz parte dos essenciais. O predicado é um termo essencial. Não assuste com os termos, tá? O que é o predicado? É a informação. Olha só, bem didático, tá? Que se dá sobre o sujeito. É a informação que se dá sobre o sujeito. O que é o predicado, então? Sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala. O que é o predicado? É aquilo que é falado sobre o sujeito. O professor Robson está feliz hoje. Tô cansado, tô morto hoje. O professor Robson está cansado hoje. Quem está cansado? O professor Robson. Quem que é o sujeito? O professor Robson. É sobre ele que está sendo dada informação. Qual que é o predicado da oração? Vou espirrar. Desculpa, deu até para avisar, né? O que é o predicado? O predicado é a informação que se dá sobre o sujeito. Guarda essa informação no seu coração. Veja bem. Quando eu falo assim, o aluno na polícia
de Goiás. O aluno foi aprovado na Polícia de Goiás. Véi, quem foi aprovado? O aluno. Tá? O que está sendo falado sobre o aluno? Qual que é a informação sobre o aluno? Foi aprovado na Polícia de Goiás. Fiote, vem comigo. Tá vendo tudo isso aqui, ó? É a informação que é dada sobre o sujeito. Então, isso aqui é o predicado. Viu? Sujeito é sobre quem eu falo, predicado é aquilo que eu falo sobre o sujeito. Fiote, não arruma encrenca. Ah, professor, é simples. É simples. Mas quem diz que tem... Pobre, vou falar a verdade pra você. Pobre tem um complexo na cabeça de que as coisas não podem ser fáceis. Sabe? O pobre tem uma questão do não merecimento, que qualquer coisa para ele tem que ser difícil. Ou o produto para ser bom tem que ser caro. Ah, não vou levar esse sabão em pó, não. Tá barato demais. Não presta, não. Presta é o caro. Um sabão em pó de 10 reais? Presta, não. Aí tem um lá de 20 reais. Ah, eu vou levar esse aqui que é o bom. Eu falo, sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala algo. Ó, é só isso, é só isso. E o que é o predicado, professor? É a informação que é dada sobre o sujeito. Ó, só isso, só isso. Não, pode ser não. Tá fácil. Cultura. Beleza? Lembrando que estes aqui são os nossos o quê? Esses acima são os termos o quê? Essenciais da oração. Eu estou fazendo o básico, tá? Existe o aprofundamento aqui desses termos. Os tipos de sujeito, sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito determinado, sujeito que são sujeitos determinados, sujeito indeterminado, sujeito oracional. Existe o predicado nominal, verbal e verbo nominal. Tá? Nós estamos introduzindo aqui as funções sintáticas para você. Eu não quero que você bagunce o meio de campo aí e surte o cabeção. Os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Vamos para os termos, então, integrantes. Não é? Vamos lá. Termos integrantes. Vamos ao primeiro. Os complementos verbais. Quando eu falo complementos verbais, eu tenho que destacar dois aqui. Todo complemento, todo termo que completa um verbo, porque quando eu falo complemento verbal, eu estou falando sobre termos que completam a ideia de um verbo. Beleza? Se isso acontece, serão aqui os objetos, tá? Objeto direto e o objeto indireto. Então, o complemento verbal é aquele termo que completa o sentido de um verbo, tá? Eu vou destacar aqui que o complemento verbal é um termo que liga. O complemento verbal, né, que no caso é o objeto direto, é o termo que completa o verbo sem preposição. E o objeto indireto completa o verbo com preposição. Se ficar muito distante para você, fiote, tá? O que nós vamos fazer? Você vai deixar nos comentários aqui e fala assim, professor, eu quero aprofundar nessa aula, tá? Que aí eu passo tudo direitinho para você, não tem problema nenhum, não. Tá? Então, veja bem, complemento verbal é o termo que completa o sentido do verbo. Quer dizer que, às vezes, nós temos alguns verbos, esses verbos precisam
de algum termo que os complete, que tragam a noção de completude. Existem alguns verbos que, se você finalizar a oração neles, eles não vão aceitar isso, tá? Quando eu falo assim, exemplo, tá? Os alunos fizeram. Pera. Os alunos fizeram o quê? Quem faz, faz algo. Não é verdade? Tá vendo que aqui eu tenho um verbo, fiote? Eu pergunto, esse verbo precisa ou não de um complemento? Precisa. Ele precisa de um termo que o complemente, que o complete. Os alunos fizeram a prova da polícia. Ponto. Você concorda comigo que este termo aqui, ó, a prova da polícia, vem e completa o verbo? É este termo que dá sentido ao verbo. Portanto, eu vou chamar este termo todo aqui de quê? De complemento verbal. Só que nós sabemos também que os complementos verbais, complemento verbal é um nome genérico para objeto direto e objeto indireto. Este complemento verbal aqui, então, ele vai ser chamado de quê? De objeto, não é verdade? Então, isso aqui é um objeto do verbo. Todo termo que completa um verbo é chamado de objeto. É o complemento verbal, ele é o objeto do verbo. Entre este termo que completou o verbo e o verbo em si, existe uma preposição? Não, não existe uma preposição. Então, é um objeto o quê? Direto. Se existisse uma preposição aqui, seria um objeto indireto, tá? Então, nós temos essa situação aqui. Beleza, gente? Então, nós temos, tá? Aqui, complemento verbal. Por que eu chamo isso de termo integrante? Vocês viram. Se eu finalizasse a oração somente aqui no fizeram, o verbo não ia ter um sentido completo. Não ia ter sentido completo. Ele precisa de um complemento. A prova da polícia é um termo integrante, é um complemento verbal. Nós temos um outro complemento aqui, não é verdade? Que nós chamamos de complemento, o que, fiote? Nominal. O que vem a ser o complemento nominal? A gente tem esse termo, é um complemento nominal. Nós temos aqui, fiote, olha, complemento nominal, então, ele é um termo que completa. Olha, se um complemento verbal completa um verbo, um complemento nominal completa o quê? Um nome. Então, que completa o sentido dos nomes. O que são nomes na língua portuguesa, fiote? Substantivos, adjetivos e advérbios. Quais são as palavras que representam os nomes? Esses três aqui, ó. Substantivos, adjetivos e advérbios. Quer dizer o seguinte, que eu tenho uma oração. Esta oração
terminou com um substantivo. Esse substantivo pode precisar de um complemento para explicá-lo melhor. Não é? Veja bem. Trago um exemplo aqui. Tá fazendo sentido a aula para você? Quando eu falo assim, olha, tenho. Veja bem se faz sentido. Tenho medo. Olha, tenho medo. Você concorda comigo que a palavra medo, o medo, é um substantivo? Sim. Tenho medo. Esta oração, ela está completa? Falta alguma informação aí? Ele fala, tenho medo. Tá vendo que esse substantivo ainda está vago de um sentido? Por quê, fiote? Quem tem medo de alguma coisa. Tenho medo de ser reprovado. Então, veja bem, este termo aqui, olha, fiote, de ser reprovado, você concorda comigo que este termo completa esta palavra medo, este nome medo, esse substantivo medo? Sim. Então, esse de ser reprovado aqui, fiote, é o quê? É um complemento, o quê? Nominal. Professor, e se no lugar da palavra medo ali tivesse um adjetivo? Estou ansioso. Ansioso é um adjetivo. Não é, filho? É. Estou ansioso. Quem está ansioso por algo. Este adjetivo ansioso ia precisar de um complemento de sentido. Ele agiu contrariamente. Olha esse contrariamente, advérbio de modo. Ele agiu contrariamente. Quem age contrariamente a alguma coisa. Precisa de um complemento nominal. Então, nós chamaremos de complemento nominal todo termo que completa substantivo, adjetivo ou advérbio. Outro termo integrante da oração é qual, fiote? É o que nós chamamos de agente da passiva. Cuidado, esse terminho é bem bobo, bem básico, tá? Não assuste com ele. Quem é o agente da passiva? Tá? O agente da passiva é o termo que indica o praticante de uma ação, eu vou ver uma forma bem clara, de uma ação sobre o sujeito. Explicar aqui de forma muito tranquila para você sobre o agente da passiva. Claro que eu não estou aprofundando, nós estamos introduzindo os termos da oração. Agente da passiva, primeiro, eu tenho que ter uma voz passiva. A voz passiva é quando o verbo da oração indica que o sujeito sofreu uma ação. Entende? Vamos aqui repetindo com calma. Quando eu tenho uma voz passiva, eu tenho uma voz passiva quando o verbo da oração indica
que o sujeito sofreu uma determinada ação. Toda vez que o sujeito, vamos relembrar? Toda vez que o sujeito faz uma ação, nós temos a voz ativa. Toda vez que um sujeito sofre uma ação, nós temos uma voz passiva. O agente da passiva será encontrado sempre quando eu tiver uma voz passiva. Ou seja, o agente da passiva será sempre aquele termo que aponta quem fez a ação sobre o sujeito. Vamos tentar deixar mais claro. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação de alguém. Este alguém que fez a ação sobre o sujeito é o agente da passiva. Vou explicar com um exemplo. Explicar com um exemplo. A prova foi feita pelo aluno. Bom, quem que é o sujeito da oração, filhote? Você concorda comigo que é o termo a prova? A prova é o meu sujeito, filho. A minha pergunta é: este sujeito, nesta oração, ele está fazendo uma ação ou ele sofreu uma ação? Quando eu falo assim, a prova foi feita pelo aluno. A prova fez alguma coisa? Não, ela não fez alguma coisa. Então, nós não temos uma voz ativa. Nós só temos a voz ativa quando o sujeito faz. O aluno fez a prova. Quem que é o sujeito? O aluno. O aluno realizou, o aluno fez. No caso em questão aqui, a prova foi feita. Quer dizer que ela sofreu uma ação. Ela foi paciente de uma ação. Quer dizer que alguém realizou uma ação sobre esse sujeito. A prova foi feita. Quem fez essa prova? Quem atuou sobre esta prova? Quem é o agente da passiva, fiote? É aquele que faz a ação sobre o sujeito. Quem fez a prova? O aluno. Você concorda comigo que a palavra aluno indica quem realizou a ação sobre a prova? Sim. Então, a palavra aluno aqui é um agente. Ele fez uma ação sobre o sujeito. Ele é agente da passiva. Viu que função sintática tranquila? Nós só identificaremos o agente da passiva em orações que eu tenho a voz passiva. Isso indica que o sujeito sofre a ação. Aquele ser, aquele termo que realizou a ação sobre o sujeito, nós vamos chamá-lo de agente da passiva. O hambúrguer foi comido por mim. O hambúrguer foi comido por mim. Quem é o agente da passiva? Quem foi comido é um hambúrguer. O sujeito é um hambúrguer. Quem realizou a ação sobre o sujeito? Na oração é a palavra mim. Então, este mim faz a função de agente da passiva. Ou seja, o agente da passiva é tudo aquilo ou todo aquele que faz ação sobre o sujeito da oração. Ficou claro para você, filho? Nós temos os termos aqui, o quê? Integrantes. Vamos para os termos acessórios?
termos acessórios e aqui nós vamos para os adjuntos. Tá? Adjuntos e aposto. Tá? Nós temos aqui o adjunto adverbial. Olha só, não deixa isso complicar sua mente, não. Vamos no básico. Vamos entender o básico. O que é o adjunto adverbial? O adjunto adverbial é um termo, tá? O que esse termo faz? Esse termo, ele é responsável por modificar, atribuir uma circunstância. Modifica quem? Adjunto adverbial é um termo que modifica, que atribui uma circunstância, modifica o verbo da oração. Modifica o verbo quer dizer que o adjunto adverbial atribui uma circunstância ao verbo. Essa circunstância de causa, intensidade, lugar ou modo. Então, veja bem. Quando eu falo que eu tenho um adjunto adverbial, é uma palavra, é um termo que vai trabalhar junto do verbo, que vai trabalhar ao lado do verbo, que vai ter uma relação estreita, íntima com o verbo e vai fazer o que com este verbo, filhote? Vai modificar este verbo na oração. Vai trazer uma circunstância, uma informação a mais sobre o verbo. Quais são essas informações? Vai indicar uma causa, uma intensidade, lugar ou modo. Exemplo. Só para ter uma noção, beleza? Se eu falo assim, os candidatos se esforçaram muito. Os candidatos se esforçaram muito. Eu posso só dizer assim, fiote, os candidatos se esforçaram. Pronto. Ok. Mas eu quero mostrar uma intensidade. Eu quero mostrar. Eu quero atribuir uma circunstância. Este muito aqui é um advérbio de modo, né? Este muito aqui, então, será o quê? Tá vendo? Ele está adicionado junto, então eu chamo de adjunto. Adicionado junto ao esforçaram. Esforçado não é um verbo. É um adjunto o quê? Adverbial. Trouxe uma circunstância ao verbo. Adicionou, alterou o verbo em uma circunstância de intensidade. Isto é adjunto adverbial. Assim como nós temos também. Tá fazendo sentido para você, fiote? O adjunto adnominal.
Se você for fazer um raciocínio legal aí, você vai ver que um adjunto adverbial modifica um verbo. O adjunto adnominal modifica quem? Então vamos lá. É um termo que vamos aqui, ó, caracteriza um substantivo. É um termo que caracteriza um substantivo. Vamos lá. Exemplo. Vamos tentar um exemplo aqui, para que a gente entenda. A difícil prova aconteceu pela manhã. Fiote, você concorda comigo, quer dizer, que prova aqui, olha, a prova aconteceu pela manhã. Prova não é um substantivo? Não é? Eu vou perguntar para você. E essa palavra aqui, difícil? Esse. A prova aconteceu pela manhã. Prova é um substantivo. Tem um termo caracterizando a prova? A prova é difícil. Tá vendo esse difícil aqui? Está adicionado junto de um substantivo, não de um verbo. Então não é adverbial, é adnominal. Substantivo não é igual a nome. Então aqui nós temos um adjunto. Veja que está trabalhando junto ao quê? Adjunto adnominal. Viu que fácil? Qual outro termo acessório aqui que nós temos? Outro termo acessório é o nosso aposto. O que é um aposto? Nesta mesma pegada, o aposto é um termo, veja bem, que explica algo sobre o que se refere. Vamos entender um pouquinho sobre o aposto, então. Ficou um pouquinho mais longo, né? Aposto é um termo acessório, quer dizer que ele pode ter ou não ter. Chuchu na janta. Assim como adjunto adverbial, adjunto adnominal. O que é o aposto? O aposto é um termo que explica algo sobre o que se refere. Exemplo. Vou pegar exemplo. Eu gosto dos exemplos. Robson. Robson, professor de português, chegou agora. Pronto. Veja bem. Eu tenho uma informação principal nesta oração. Eu tenho informação. Qual que é a informação? O Robson chegou agora. Mas se você reparar, dentro desta oração, nós temos um termo que traz em si uma explicação a mais sobre um termo referente. Quem chegou agora? Robson, o sujeito, não é verdade? Existe alguma informação a mais sendo dada sobre esse termo?
Repara comigo, fiote. Robson, professor de português. Você concorda comigo que esse termo, professor de português, dá uma explicação a mais? Explica sobre o termo que se refere? O termo que se refere aqui, que chegou agora, é o Robson. E este termo, professor de português, é uma explicação a mais que eu estou dando sobre o Robson. Quando eu tenho um termo que explica algo sobre o sujeito, que explica algo sobre um termo referente, este termo é chamado de quê, fiote? É chamado de aposto. Já coloca só uma questão de regra de pontuação, que o aposto aparece sempre entre vírgulas, tá? O aposto sempre entre vírgulas. Fiote, olha só. Funções sintáticas. Funções sintáticas. É o papel que cada termo, cada palavra desempenha dentro de quê? Da oração. Das funções sintáticas, de todas elas, nós temos 3 ocasiões. Nós temos termos essenciais, são aqueles termos que terão em todas as orações, não podem faltar sujeito e predicado. Então quer dizer que sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Toda oração vai ter. Nós temos termos integrantes. Os termos integrantes, fiote, são aqueles que precisam estar na oração. A oração existe sem eles, mas se eles não aparecerem, fará falta. Você vai notar que está faltando alguma informação. Tá? São os complementos verbais, complementos nominais e o agente da passiva. E na oração também pode ter aqueles termos acessórios, aqueles termos que agregam. Não são essenciais nem integrantes. Se eles não estiverem na oração, nem fará falta. Tá? São cartinhas brancas. Nós temos 3 termos acessórios: adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto. Aqui nós entramos especificamente em cada um deles. Sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala. Foi aprovado. Quem foi aprovado? O aluno. Eu estou falando sobre o aluno, então o aluno é o sujeito, porque o sujeito é aquele termo, é aquela palavra sobre quem se fala, quem recebe a informação. Nós vimos que o predicado também é aquela informação que se dá sobre o sujeito, que se dá informação sobre o sujeito. O aluno foi aprovado na polícia de Goiás. A informação que está sendo dada aqui é que foi aprovado na polícia de Goiás. Então, esta informação foi dada sobre o sujeito, essa informação é o nosso predicado. Lembrando que são os termos essenciais da oração. Percebeu que estou fazendo revisional, né? Os termos integrantes da oração são aqueles que precisam estar, não são os principais, mas se eles não estiverem, a ausência será notada. São os complementos verbais, são aqueles termos que vão completar o verbo. É o termo que completa o sentido do verbo. Tem verbos que eles não têm sentidos completos, são chamados verbos transitivos, né? Eles precisam de um complemento para que a oração tenha sentido completo. O que acontece aqui, fiote? Todo termo que completar um verbo é chamado de complemento verbal, especificamente objetos. Se esse termo que completa o verbo tiver preposição, é objeto indireto. Se não tiver preposição, é objeto direto, tá? Nós vimos aqui, complemento nominal. Ora, o substantivo, adjetivo ou advérbio vão estar precisando de um complemento.
Estou ansioso. Ansioso é adjetivo. Mas quem está ansioso por algo. Tá vendo? Estou ansioso pela aprovação. Este pela aprovação completa um adjetivo. Então, ele é um complemento nominal. O agente da passiva é quando, na oração, eu vejo, eu entendo que o sujeito da oração sofreu algo. Quem fez o sujeito sofrer algo, nós chamaremos de agente da passiva. A prova foi feita pelo aluno. A prova é o sujeito que sofreu uma ação. Quem fez essa ação sobre a prova? O aluno. Todo ser, todo termo que faz uma ação sobre o sujeito, esse termo é o agente da passiva. Ele deixou o sujeito paciente. O ladrão foi preso pelo policial. Quem que é o sujeito? O ladrão. Quem praticou a ação sobre ele? O policial. A palavra policial nesta oração é o nosso agente da passiva. Nós temos os termos acessórios, o adjunto adverbial, sempre uma palavra trabalhando junto ao verbo, alterando a circunstância, alterando informação sobre o verbo. Uma informação de quê? De causa, intensidade, lugar ou modo. Nós estamos estudando bastante. Nós estamos estudando muito. Viu esse muito? Estudando muito. Nossa, ele come demais. Demais, adjunto adnominal. Adjunto adverbial. Adjunto adnominal sempre trabalha junto a um substantivo, caracterizando esse substantivo. A obra bonita de Picasso, bonita, adjunto adnominal, porque é uma palavra que está caracterizando um substantivo. Beleza, fiote? Aposto. O aposto sempre traz uma explicação a um termo referente. Ayrton Senna morreu em 1994. Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, morreu em 1994. Viu este piloto de Fórmula 1? É uma explicação a mais sobre a quem se refere. Toda vez que eu tenho um termo dando uma explicação a mais sobre um termo que se refere, é o nosso aposto. Qual que é o bizu? O aposto sempre tem que estar entre vírgulas. Beleza, fiote? Você viu comigo aqui todas as funções sintáticas da oração. Todas. O que pode acontecer? A banca selecionar uma palavra na oração e perguntar qual a função sintática desempenhada pelo termo destacado. Eu te apresentei todas as funções. É sexta-feira, eu sei. Sextou, bebê. Mas tu, ao concurseiro, não cestará. O sentimento que eu tenho por você? Nenhum. Concurseiro não merece sentimento. Concurseiro não tem fim de semana. Concurseiro não tem descanso. Nunca termina, nunca acaba e nunca termina. E quando termina, continua. E continua depois que acaba. Viu? Dei um de Dilma aqui. Boa segunda para vocês, já que vocês não têm sexta-feira. E lembre-se sempre, fiote, aqui é Monster, é tudo nosso, nada deles e eu fui.